Bem, vamos então ver aqui o último exemplo, né, da série de Fourier na forma complexa. O último exemplo da lista de exemplos, né, e também o segundo e último exemplo da série de Fourier na forma complexa. Bem, o que nós temos aqui então? Nós temos essa função, tá? A função exponencial decrescente entre menos π e π, tá? Então, o que acontece? Vamos aplicar então pede-se a série de Fourier, vamos aplicar a expressão da série, né, na forma complexa, e vamos obter os coeficientes C de K. Bom, então a função em questão é a exponencial real negativa, variando de menos π a π, a variável é x e o período é 2π, ou seja, π é π, né? 2π é π, 2π é 2π e π é π. Que vamos ampliar aqui para a gente ver a função, né? Então, essa curva verde aí, que se repete. Então, ela começa lá em menos π, né? Então, ela começa em menos π e vai até π. Né? Como ela é negativa, então, o valor negativo vai trazer para cima, né? E ela vai ficar um valor grande. Enquanto que quando o valor for negativo, quando o valor for positivo, então vai ficar no denominador, porque é negativo, é exponencial, né? E então o valor vai ficar pequeno. Bom, então aí é o de sempre, né? A gente substitui a função, né, dentro da integral, multiplicando pela exponencial da série, né, da expressão. Aí a gente tem a mesma base, coloca o x em evidência e faz a integração de menos π a π. Né? Então, vai lá, integração de menos π a π. Então, como é que fica essa integração? Bom, a integral da exponencial, a exponencial é negativa, então vai entrar um negativo aqui, né? E vai ficar 1 sobre o 2π que já existia, e 1 mais ik vai descer também, vai ficar aqui no denominador. E a integral da exponencial é a repetição dela própria, né? É elevado a menos 1 mais ikx. Então, trabalhando isso aqui, aplicando então os dois limites de integração, menos π a π, esse denominador completo fica assim, aí eu tenho, né, uma coisa menos a outra. Né? Uma coisa menos a outra, ou seja, o positivo, o limite superior, aqui vai ficar negativo 1π, por causa do sinal de menos, e aqui já vai inverter o sinal. Bem, o que é E elevado a menos π, né, vezes 1 mais ik? Nós vamos ter, então, vamos separar aqui por conveniência, a gente vai ter E elevado a menos π, né, que vai ficar multiplicado por E elevado a menos i κπ. Ora, E elevado a i κπ é cosseno κπ menos i seno κπ. Só que o seno de múltiplos de π ele é igual a zero. Portanto, vai ficar E elevado a menos π cosseno κπ. Aí, novamente, substituindo o cosseno κπ pela forma elegante aqui, usando o menos 1 elevado a k, nós temos que isso aqui, né, que está aqui dentro, né, é igual a E elevado a menos π vezes 1 vezes menos 1 elevado a k. Logo, o outro pedaço, que é o positivo, vai ficar a mesma coisa, só que é elevado a π vezes menos 1 elevado a k. Portanto, o C de K, né, que a gente está calculando, no final das contas, o que a gente está calculando, vai ficar a constante, né, constante multiplicada pelas duas parcelas. Né? A primeira, a negativa, e a segunda, a positiva.
Então, o menos 1 elevado a k é comum, colocado em evidência, fica e elevado a menos π menos e elevado a π. Né? Então, aqui a gente só faz a inversão, né? A gente só faz a inversão e tira esse sinal de menos aqui. A gente tinha esse sinal de menos, o sinal de menos vem daqui, ó, vem daqui do início. Então, a gente tirou o sinal de menos e inverteu essas coisas aqui, essas exponenciais. E o que é e elevado a menos π menos e elevado a menos e elevado a π menos e elevado a menos π sobre 2? É o seno hiperbólico de π. Né? E o cosseno hiperbólico de π é a soma. Portanto, isso aqui, né, sobre o 2π, sobre 2, né, é igual a, fica menos 1 elevado a k, 1 mais ik sobre π, o 2 vem para cá, né, o 2 vem para cá, e o seno hiperbólico de π. Né? Então, mas como a gente ainda tem um número complexo no denominador, a gente vai multiplicar embaixo e em cima pelo conjugado, né, e vamos ficar finalmente com essa expressão aí. Então, essa aqui é a expressão do C de K. Tá? Portanto, né, no espectro de frequência, né, vai ficar como? C de K é complexo. Né? Por quê? Porque aqui a gente tem isso aqui. Né? Ou seja, menos 1 elevado a k seno hiperbólico de π sobre π, vezes 1 sobre 1 mais a parte real, né? 1 mais k ao quadrado, menos i, o i, vezes a mesma coisa. Então, o módulo de C de K, né, é o seno hiperbólico de π, que é comum a parte real e a parte imaginária, vezes a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Né? A diferença entre uma e outra é só o k, né, que o k está aqui multiplicando o i. Então, a parte imaginária carrega o k. Portanto, seno hiperbólico fica, a raiz quadrada fica seno hiperbólico de π sobre π, 1 mais a raiz quadrada, né, de vai ficar 1 mais k ao quadrado embaixo e em cima vai ficar 1 mais k ao quadrado, né? Então, a gente vai cortar, né, porque em cima aqui nesse radical aqui, nessa raiz, vai ficar 1 ao quadrado mais k ao quadrado sobre 1 mais k ao quadrado. Né? 1 mais k ao quadrado. Ao quadrado. Então, isso aqui está tudo ao quadrado. Né? Isso aqui é ao quadrado. Né? Então, vai ficar 1 mais k ao quadrado sobre 1 mais k ao quadrado. Isso aqui é 1, né? Vai cortar aqui com aqui. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais k ao quadrado. Né? Só que isso ainda está dentro da raiz, né? Então, fica a raiz, eu cortei esse quadrado, então isso aqui embaixo tem que ficar com a raiz. 1 mais k ao quadrado, isso aqui. Né? Bom, então como é um número complexo, o que acontece? Ele tem parte real e parte imaginária. E aí, consequentemente, tem módulo e fase. Então, esse aqui é o módulo das componentes do C, né? De cada C, que depende do k ao quadrado, do k, né? E o ângulo de fase entre as componentes, de cada componente em relação à fundamental, que é o arco tangente da parte real da parte imaginária sobre a parte real. Né? Então, a gente tem menos k, 1 mais k ao quadrado, sobre 1 mais k ao quadrado, corta o 1 mais k ao quadrado, e a gente fica tangente, arco tangente de menos k. Portanto, o módulo, né, é igual a isso aqui, né? Que com isso a gente traça o espectro de amplitude e o ângulo depende de k dessa forma, de maneira que a gente também tem um espectro de fase. Né?
Bom, olhando para o gráfico para o espectro de amplitude, a gente coloca aqui alguns valores para cá, né? Negativos de 0 e positivos, 3 para cada lado. Calcula, né? Calcula aqui o módulo e a gente tem essa distribuição aqui para os componentes de frequência, né? Que é bem típica de um seno, né? Um seno hiperbólico de x sobre x, né? Multiplicado por uma constante aqui. Então, é esse comportamento aqui, simétrico dos dois lados, né? Bom, então, com isso a gente fecha aqui o último exercício, o último exemplo, né? Onde foi interessante para ver, né, que o C de K, no primeiro exemplo, né, no exemplo 1, ele era real puro, né? Então, o ângulo de fase era 0, né? Ou seja, todas as componentes estavam em fase com a fundamental, né? Em fase com a fundamental, né? Em fase, enquanto que no exemplo 2 o C de K ele é complexo, né? Então, ele é complexo, então o φ de K, né, ele é diferente de 0, ou seja, fora de fase, as componentes estão fora de fase com ômega 0, com a frequência fundamental. Então a gente precisa fazer o espectro de fase e o espectro do módulo, espectro de amplitude, né? Então aqui nesse primeiro exemplo a gente tinha uma onda mais típica, né? E bem comportada, porque ela era toda simétrica, ela era simétrica em relação à origem. Aqui a gente já tem uma forma de onda, uma função assimétrica em relação à origem, em termos de valores. Então isso já implica na existência de ângulos de fase, tá? Bom, então é isso aí. Com isso a gente termina então o último exercício e, na realidade, todo o material da segunda parte da disciplina e mais ainda o material da disciplina.